Explicação rápida de língua portuguesa. Aqui a gente tem 4 questões, onde a primeira pede para que você leia um poema e responda as questões. Então, você vai precisar ler o poema para poder entender e compreender essas questões e conseguir responder elas, tá certo? Então, aqui, essas 2 primeiras questõezinhas, elas são mais de interpretação, tá bom? Então, no poema, pode-se notar que o eu lírico, ou seja, a pessoa que está falando no poema, apresenta uma situação vivida por um menino. Tanto que o título mesmo é Havia um Menino. Então, o que acontece com esse menino? De acordo com as 3 primeiras estrofes, o que ocorre com esse menino? Você vai responder. Lá dentro do poema você consegue entender isso. No item B, ao final do poema, o eu lírico quebra a expectativa do leitor, revelando um fato novo. Então, ele tinha dito uma coisa sobre o menino, a gente cria toda uma imagem do que aconteceu, e no final, nessa última estrofe aqui, na terceira, a estrofe é como se fosse os parágrafos do poema, então é a organização. Quando algo está escrito em formato de poema, ela é separada em versos e estrofes, né? Então, aqui na última estrofe, você vai ver uma quebra de expectativa, tá bom? E aí você vai explicar no item B o que é que acontece, tá bom? Que fato é esse? Na segunda estrofe, agora vindo para cá, né? Segunda estrofe. Na segunda estrofe, do poema foi utilizado um pronome oblíquo lhe, tá certo? Aqui na palavra fazia-lhe, aqui ó, no penúltimo verso, tá bom? Fazia-lhe cócegas. Então, a quem esse pronome faz referência? No caso aqui, ele vai fazer referência à pessoa que estava sofrendo as cócegas, né? No caso, então, alguém fazia cócegas em alguém. Quem era que essas cócegas estavam sendo feitas, tá bom? Então, vai ser a resposta de a quem esse pronome faz referência. Na última estrofe do poema, há também o uso do pronome oblíquo lo, certo? Lá na última estrofe, tê-lo. Então, aqui, ó, tê-lo. A gente tem aqui esse lu aqui, tá bom? Esse lu, ele que vem depois do hífen, ele é um pronome oblíquo. Esse pronome, ele está fazendo referência a quem? A gente tem tanto o vê-lo quanto o tê-lo, né? Então, seria ver quem, ter quem, tá certo? Vocês vão responder também, observe. Lembrando que para responder essas questões, né, como são sobre pronomes, vocês precisam dar uma voltadinha aí lá nas páginas anteriores, onde vocês vão ter aqui, ó, pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Vocês vão ter a explicação, né? Aqui vai dizer o que são pronomes, aqui vai dizer, vai falar um pouco sobre as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Aqui vocês vão ter uma explicação sobre pronomes pessoais na página 262, na verdade. E aqui nas na 180, né? Na 180, na 178, 179, 180. Aqui na 180 vocês vão ter os pronomes de tratamento e é isso, vai ter os pronomes de tratamento. Então, vocês precisam ler sobre os pronomes pessoais, pronomes de tratamento, vocês chegarem aqui e conseguirem responder isso aqui, porque lá vai explicar, né, o que é pronome oblíquo, o que é pronome do caso reto, pronome pessoal do caso reto, quais são os pronomes de tratamento, o que é um pronome, tudo isso aí vai estar lá dentro daquele texto e vocês precisam ler e estudar. E tá bem claro, vocês conseguem ler e perceber isso aí, tá bom? Então, aqui na 2 você tem, ele pede para que você identifique e transcreva um pronome pessoal do caso reto presente no texto. Indique o substantivo
que esse pronome substitui. Então, pronome do caso reto, você vai procurar, não tem nada demais aqui também. Você vai ver lá o que é um pronome de caso reto lá na parte da explicação. E aí você vai aqui citar um exemplo de pronome do caso reto e indicar o substantivo que ele está substituindo, tá certo? O pronome do caso reto vai estar substituindo um substantivo, então você precisa dizer tanto qual é o pronome, quanto dizer qual que é o substantivo que ele está substituindo, tá bom? No item 3, na questão 3, substitua na terceira e na quarta estrofes do poema os pronomes oblíquos e o pronome pessoal do caso reto pelos termos que eles fazem referência. Então, você vai lá na quarta estrofe, né? 1, 2, 3, 4. Você vai vir aqui na 4. Você vai substituir da terceira e da quarta. Então, é daqui e daqui, tá bom? Desse e desse. Você vai substituir os pronomes oblíquos e pronome pessoal do caso reto. Você vai procurar os pronomes pessoais que estão aí nessas duas funçõezinhas aí, sendo oblíquo ou sendo do caso reto. Você vai substituir ele pelos termos que eles fazem referência, tá bom? E depois responda por que o poeta usou os pronomes no lugar do substantivo. Isso aqui você vai dizer a sua hipótese do porquê que isso aconteceu, tá bom? Então, você vai estuda lá o que são os pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo, quando que eles costumam ser usados. E aqui você vai fazer a sua suposição do porquê que o poeta usou esses pronomes, tá bom? No lugar do substantivo. Na 4, você vai ler esse pequeno trechinho aqui, que é uma sinopse do livro Parque Encantado, publicado em um suplemento destinado ao público infanto-juvenil de um jornal de ampla circulação. Aqui, como é o nome do jornal? O Estado de São Paulo. Então, isso aqui é uma sinopse. A sinopse é um gênero que apresenta algum item cultural, seja um evento, seja um livro, um filme, com a intenção de fazer com que as pessoas tenham alguma informação sobre isso e acabem querendo ir, tá certo? Ou querendo ler, ou querendo assistir. Então, ele traz aqui o textinho. E ele vem aqui no item A perguntar qual que é a finalidade dessa sinopse. Para que é que essa sinopse foi feita? Então, a sinopse, ela geralmente é feita com a finalidade, com a intenção de que o leitor ele se interesse por aquilo, né? Ela vai apresentar o item e vai fazer com que o leitor se interesse por aquilo. Então, observem e respondam aí esse item dentro do que foi apresentado aqui no texto. No texto, há uso do pronome de tratamento você. Então, pronome de tratamento que a gente tem aqui, que é o único pronome de tratamento que é informal, tá certo? Esse você. A quem esse pronome se refere? Então, se refere a quem? Quando ele diz assim, você, deixa eu ver, onde é que aparece? Você vai girar dentro de uma xícara, entrar num beco de fantasias e virar uma borboleta no borboletário. Então, para quem é que a pessoa que escreveu esse texto está dizendo isso? E no C, considerando a finalidade da sinopse, porque foi escolhido esse pronome de tratamento. Então, você vai também fazer aí uma suposição do porquê que foi usado esse pronome de tratamento e não um outro qualquer, tá certo? Então, responda aí direitinho que vai dar certo. Espero que tenha ajudado.